Primeiramente, boa tarde a todos. Havendo número legal de vereadores e a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 30 de março de 2021. Pedir ao secretário que faça a primeira leitura do projeto de lei 024/2021. Boa tarde a todos. Projeto de lei número 024/2021. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar as contratações temporárias de servidores para o Executivo Municipal, previstas nas leis 2.137 de 2020, 2.186 de 2020, 2.194 de 2020 e 2.198 de 2020, para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Artigo 1º. As contratações emergenciais autorizadas pelas leis mencionadas acima ficam excepcionadas na regra estabelecida no artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores, podendo ser realizada pelo prazo de até 12 meses e prorrogadas por igual período em razão da emergência para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Artigo 2º. Altera o artigo 1º da Lei 2.137, de 25 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria de Saúde pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados por igual período mediante termo aditivo. Quantidade, cargo, função, padrão. 7 enfermeiros, padrão 24, 5 enfermeiros ESF, padrão 24, 14 técnico em enfermagem, padrão 20. Artigo 3º. Altera o artigo 1º da Lei 2.186, de 3 de dezembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria de Saúde, estando criados cargos, conforme descrição no anexo 1. Inciso 1º, pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo. Quantidade, cargo, função, padrão. 4, condutor, socorrista, SAMU, salvar, padrão 10. 4, técnico em enfermagem, SAMU, temporário, padrão 20. 4, clínico geral, padrão 24. 3, médicos, ESF, padrão 24. Inciso 2º. Pelo período de até 12 meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo. Quantidade, cargo, função, padrão. 5, clínico geral, padrão 24. Inciso 3º. Pelo período de até 12 meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo. Quantidade, cargo, função, padrão. 9, técnico em enfermagem, padrão 20. 2, técnico em radiologia, padrão 14. 2, enfermeiro, padrão 24. Artigo 4º. Altera o artigo 1º da Lei 2.194, de 4 de janeiro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria de Saúde pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados por igual período mediante termo aditivo. Quantidade, cargo, função, padrão. 5, fiscal, sanitário, padrão 21. Artigo 5º. Altera o artigo 1º da Lei 2.198, de 12 de janeiro de 2020, e passa a vigorar com a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores, até 6 servidores para a Secretaria da Fazenda e até 2 servidores para a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Agricultura, Esporte e Lazer, pelo período de até 12 meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo. Quantidade, cargo, função, padrão. 6, fiscal tributário, padrão 21. 2, fiscal ambiental, padrão 24. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposições de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar a autorização legislativa
para prorrogar as contratações temporárias previstas nas leis 2137 de 2020, 2186 de 2020, 2194 de 2020 e 2198 de 2020, para a Secretaria de Saúde, Fazenda e Turismo, no período de até 12 meses, prorrogáveis por igual período, mediante termo aditivo para atender às necessidades de excepcional interesse público, consoante o disposto no artigo 233, inciso 1 da Lei 419 de 1990. Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República. Considerando a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em razão do novo coronavírus, Covid-19, considerando estar se aproximando a data de encerramento da contratação dos atuais profissionais, considerando a dificuldade enfrentada na contratação de profissionais na área de saúde, em razão da pandemia que se alastra, considerando a reunião realizada entre Procuradoria, Secretaria da Administração e Consultoria Jurídica do DPM, em que restou esclarecida a possibilidade de excepcionar o prazo máximo de contratação emergencial previsto no regime jurídico único do município, em razão da calamidade pública em saúde, considerando apurada e certificada pelo gestor municipal para a prorrogação dos atuais contratos acerca das justificativas acima mencionadas, envio a presente proposta em regime de urgência, confiante de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica, Xangri-Lá, 29 de março de 2021, Celso Barbosa, prefeito municipal. O parecer jurídico ao projeto de lei 024/2021 é favorável à sua aprovação. Feito a leitura, senhor presidente. Queria pedir aos novos colegas para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei número 24/2021. Leitura do projeto de lei número 25/2021. Projeto de Lei 025/2021. Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que trata a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb. Artigo 2º. O Conselho será constituído por 13 membros, sendo, inciso 1º, 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais, pelo menos um, da Secretaria Municipal de Educação, o órgão educacional equivalente. Inciso 2º, um representante dos professores de educação básica pública. Inciso 3º, um representante dos diretores das escolas básicas públicas. Inciso 4º, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas. Inciso 5º, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. Inciso 6º, 2 representantes dos estudantes de educação básica pública. Inciso 7º, um representante do Conselho Municipal de Educação. Inciso 8º, um representante do Conselho Tutelar. Inciso 9º, 2 representantes de organizações da sociedade civil. Parágrafo 1º. Para cada membro titular, deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorrido antes do fim do mandato. Parágrafo 2º. Os membros dos conselhos, previstos no caput e no parágrafo 1º
deste artigo, observados os impedimentos dispostos no parágrafo 5º, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores da seguinte forma. Inciso 1. Nos casos de representações do município de entidade de classes organizadas pelos seus dirigentes. Inciso 2. Nos casos de representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades do âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para este fim pelos respectivos pares. Inciso 3º, nos casos de representante de professores e servidores, pelas entidades sindicais das respectiva categoria. Inciso 4º, nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado de ampla publicidade, a ser regulamentado pelo município, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratados da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 3º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo, inciso 1º, são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei número 13.019, de 31 de junho de 2014. Inciso 2º, desenvolve atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano contado da data da publicação do edital. Inciso 4º, desenvolve atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Inciso 5º, não figuram como beneficiários dos recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratados da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 4º. Realizadas indicações do prefeito através de ato próprio para as designações para o exercício das funções de conselheiro. Parágrafo 5º. São impedidos de integrar o conselho do Fundeb. Inciso 1. Titulares dos mandatos de vice-prefeito e de secretário municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. Inciso 2º, titulares de mandato de vereador no município. Inciso 3º, os ocupantes de cargos de tesoureiro, contador, técnico em contabilidade ou funcionário de empresas de assessoria ou consultoria que prestam serviços relacionados à administração ou ao controle dos recursos do Fundeb, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins até o 3º grau institucionais. Inciso 4º, inciso 5º, pais de alunos ou representantes da sociedade civil que, letra A, exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo, gestor dos recursos ou prestam serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo em que atua no respectivo Conselho. Parágrafo 6º, na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente com direito à voz. Inciso 7º, a indicação e a designação dos conselheiros e suplentes devem ocorrer. Inciso 1, até 20 dias antes do término do mandato do conselheiro anterior, conforme disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 2º, imediatamente nas hipóteses de afastamento do conselheiro titular ou suplente em caráter definitivo antes do término do mandato. Inciso 3º, imediatamente nos afastamentos temporários. Parágrafo 8º. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb não é remunerada. 2. É considerada atividade de relevante interesse social. 3º, assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Inciso 4º, veda
quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. Letra A, exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária de estabelecimento de ensino em que atuam. B, atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. C, afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiros antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 5º, veda, quando os conselheiros forem representantes dos estudantes em atividade do Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 3º, o mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, dada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano do mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo 2º da Lei Federal 14.113 de 2020. Parágrafo 2º. Os atuais integrantes do Conselho Fundeb, a que se refere à Lei Municipal número 13.044 de 2010, poderão ser novamente designados para o Conselho criado por esta lei, não configurando recondução, observando o disposto no parágrafo 4º do artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que representam e, em caso de deixarem de ocupar essa condição depois de efetivados, deverão ser substituídos nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º. O membro suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em afastamentos definitivos, ocorrido antes do fim do mandato. Parágrafo 2º. O mandato do conselheiro, nomeado para substituir membro, tenham se afastado antes do fim do mandato, terá início na data da publicação do ato de sua nomeação e se estenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído. Parágrafo 3º. Na hipótese do suplente assumir a titularidade do Conselho, deve o segmento social ou categoria representada indicar novo membro para a suplência, observando os critérios de escolha previstos no artigo 2º desta lei. Artigo 5º. Após a nomeação dos conselheiros, somente serão admitidos substituições nos seguintes casos. Inciso 1, mediante renúncia expressa do conselheiro. Inciso 2, por deliberação justificada do segmento representado. Inciso 3º, quando o conselheiro perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pela qual foi escolhido. Inciso 4º, não comparecer em 3 reuniões consecutivas do Conselho durante o mandato. Inciso 5º, não comparecer em 5 reuniões intercaladas do Conselho durante o mandato. Inciso 6º, outras situações previstas no regimento interno do Conselho. Artigo 6º, compete ao Conselho. Inciso 1, elaborar seu regimento interno. Inciso 2, acompanhar e controlar a participação, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb. Inciso 3º, supervisionar a realização do censo educacional anual e a elaboração da proposta orçamentária anual com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. Inciso 4º, encaminhar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativo aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundeb, assim como os registros referentes às despesas realizadas. Inciso 5º, elaborar parecer de prestação de contas a ser apresentado pelo município ao Tribunal de Contas do Estado. Inciso 6º,
elaborar, nos casos previstos em lei, decreto e ou norma regulamentadora, pareceres das prestações de contas dos recursos do Fundeb percebidos pelo município. Inciso 7º, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa de Educação de Jovens e Adultos, EJA, e ainda receber e analisar as prestações de contas referente a esses programas com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamentos deles ao FNDE. Parágrafo único. O parecer referido no inciso 5º deste artigo integrará a prestação anual de contas do Poder Executivo, devendo ser entregue à administração municipal com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data final de sua apresentação ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 7º. É facultado ao Conselho, sempre que julgar conveniente e necessário, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundeb, dando ampla transparência ao documento em site da internet. Inciso 2º, convocar, por decisão da maioria de seus membros, o secretário de Educação competente ou o servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundeb, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 3º, registrar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concebidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referente à licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeado com recursos do Fundeb. Letra B. Folhas de pagamento dos profissionais de educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. Letra C. Convênios ou instrumentos congêneres com as instituições a que se refere o artigo 7º da Lei Federal 14.113 de 2020. Letra D. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 6º. Realizar visitas para verificação in loco, entre outras questões pertinentes. Letra A. O desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundeb. Letra B. A adequação do serviço de transporte escolar. Letra C. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recurso do Fundeb para este fim. Letra D. O efetivo exercício na rede escolar de educação básica municipal dos profissionais de educação pagos com recurso do Fundeb. Artigo 8º. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, estando impedido de ocupar tais funções o representante do governo, gestor dos recursos do Fundeb no município. Parágrafo único. Na hipótese de o presidente do Conselho renunciar ou por algum motivo se afastar em caráter definitivo antes do final do mandato, será efetivado o vice-presidente na condição de presidente, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, observado o disposto no caput deste artigo. Artigo 9º. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato de seus membros. Parágrafo 1º. O Conselho não contará com estrutura administrativa própria e incumbirá ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Parágrafo 2º.
eventual pagamento de diárias, ressarcimento de despesas, capacitação e ou treinamento dos conselheiros relativos à função serão definidos em regramento específico pelo município. Artigo 10. O município disponibilizará em site na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do respectivo conselho do Fundeb, incluídos: inciso 1, nome dos seus conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. Inciso 2, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho. Inciso 3, atas de reuniões. Inciso 4, relatórios e pareceres. Inciso 5, outros documentos padronizados pelo Conselho. Artigo 11º. O Conselho do Fundeb reunir-se-á, no mínimo, mensalmente ou por convocação de seu presidente. Artigo 12º. Fica revogada a Lei 13.344 de 2010. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposições de motivos ao projeto de lei 025/2021. Nobres vereadores, a alteração proposta visa atualizar a legislação que regula o Conselho Municipal de Controle Social, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, revogando a Lei Municipal 1344 de 2010, para atendimento à Lei Federal número 12.113 de 2020. Considerando a aprovação da Lei Federal 14.113, de 25 de novembro de 2020, que regulamenta o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, considerando que o atual Conselho Fundeb, que vige nos municípios, está estabelecido e normatizado na regulamentação do antigo Fundeb, esteve em vigência até o dia 31 de dezembro de 2020, considerando que a atual legislação municipal está desatualizada pela edição da mencionada lei, considerando que a nova lei estabelece que todos os entes federados devem criar os conselhos de controle e acompanhamento social do Fundeb, havendo assim a obrigatoriedade da instituição de novos conselhos nos municípios, atendendo-se às mudanças por elas trazidas. Considerando que a nova lei trouxe a natureza contábil para o Conselho e preconiza que os fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública, e a valorização dos profissionais da educação, incluída a sua condição remuneração através das fontes de recursos elencados na referida lei, considerando assim, como consta na Lei Federal número 11.494 de 2007, somente será possível contar no centro escolar e obter retorno do Fundeb as parcerias firmadas entre o poder público e entidades sem fins lucrativos, desde que todos os alunos do educandário tenham atendimento gratuito. Considerando que a Lei 14.133 de 2020 estabelece a competência dos conselhos, sua composição, impedimento, suplência, direito à informação, ampla publicidade de registros contábeis, aos órgãos fiscalizadores e demais interessados. É necessária a alteração nos moldes da nova lei, com a finalidade de acompanhamento e controle social sobre a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do fundo, obedecido às condições e restrições elencadas na Lei 14.113 de 2020, competência e impedimentos do Conselho. Assim, envia a presente proposta em regime de urgência, confiantes da sua aprovação nos termos do 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 29 de março de 2020, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal.
Parecer jurídico ao projeto 025 de 2021 é favorável à sua aprovação. Feita a leitura, senhor presidente. Pessoal, devido ao projeto de lei 025 de 2021 chegou há algumas horas, a gente vai colocar em votação para ver se ele vai à votação ou não por nós, certo? Como combinado a gente fez ali. Vereador Serginho. Pode ir, presidente, pode ir. Vereador Giovanni. Concordo em a votação. Vereadora Vivian. Estou de acordo. Vereador Jorge. De acordo, presidente. Vereador Chiquinho. Concordo. Vereadora Dalcir. De acordo, presidente. Vereador Davi. Sim, presidente. Então, daqui a pouco vai a votação. Não fui chamado. Não fui chamado, presidente. Oi? Vereador Eduardo não foi chamado. Duda, estou te vendo aqui, desculpa, tá? Vou te pedir. Vereador Eduardo. Duda. Concordo, presidente. Pode ir à votação. Desculpa, Duda. Não está aparecendo para mim aqui, tá? Aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei número 024/2021. Está em votação. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei 025/2021. Está em votação. Aprovado por todos. Encerra a sessão e convoca todos para a próxima sessão ordinária no dia 5/4/2021, às 19 horas da noite, na sede da Câmara Municipal de Xangri-Lá. Pessoal, obrigado a todos aí, tá? Uma boa noite a todos.